Boa noite, pessoal. Hoje chegamos à nossa última noite da primeira semana do Profissional de Recursos Humanos. Traremos hoje a palestra do professor e mestre Bruno Lima. Ele é psicólogo, graduado pelo Mackenzie, especialista em terapia analítico-comportamental e mestre em análise do comportamento aplicada ao paradigma, pelo Centro de Ciência e Tecnologia do Comportamento. Professor do curso de graduação em Psicologia da Unip Sorocaba, professor e supervisor do ITC, Instituto de Terapia Comportamental de Sorocaba, e psicólogo clínico. Ele nos traz o tema Educação à Distância durante a Pandemia. Com vocês, o professor e mestre Bruno. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Bruno. Vim aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre educação à distância aí durante a pandemia aí do coronavírus que a gente está vivendo, né? Queria agradecer primeiro o convite, né, de estar vindo participar aqui da semana, né, do profissional do RH, né, aqui da ETEC, Salles Gomes. É um prazer aqui estar junto com vocês e poder compartilhar um pouquinho das minhas reflexões, das coisas que eu tenho pensado sobre o tema. E a gente vai tentar falar um pouquinho disso, né, tentando abranger aí a educação no nosso país, acho que como um todo, né, pensando nas dificuldades que a gente tem vivido, né, para ficar aprendendo as coisas à distância, né, quer dizer, tudo tem sido um desafio bastante grande que a gente está tendo que, em alguma medida, se adaptar, né, e acredito também aí que dentro disso, né, pensando aí no profissional dos recursos humanos, né, isso se aplica em vários contextos, né, então vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aí, para a gente poder ver melhor, tá? Então, assim, eu penso que esse momento da pandemia, ele está sendo particularmente muito... É claro que ele é catastrófico, por um lado, né? A gente não gostaria nunca de estar vivendo uma situação dessa, né? Esse isolamento social, essa quarentena, essa coisa de a gente não poder ver os nossos entes queridos. Então, tudo isso tem exigido muito da gente em termos psicológicos, ali a nossa saúde mental acaba ficando bastante abalada nesse sentido. Mas também, se a gente parar para pensar, como tudo na vida, a gente pode tentar extrair aprendizados, aí, coisas importantes. E acho que a pandemia ela tem revelado uma série de problemas que a gente tem no nosso país em várias instâncias, né? Claro, vou me ater aqui, no caso, à instância educativa, né, educacional. Em que sentido a gente vai pensar, né? A gente está vivendo a dificuldade, né? Então, vamos pensar assim, para começar, acho que é importante a gente pintar um cenário, né? No qual a gente tinha as pessoas, seja do ensino fundamental até a pós-graduação, né? Elas estão seguindo uma vida com uma certa rotina, elas estão relativamente habituadas com algumas coisas, né? De sair de casa num determinado horário, ter o seu trabalho, levar as crianças na escola. Quer dizer, a gente vai vivendo ao longo, né? O ser humano ele busca criar uma série de previsibilidades, que a gente poderia dizer, para ter uma vida relativamente tranquila, né? A gente vai tentando fazer isso ao longo da nossa vida, a gente vai se adaptando para poder ter uma certa dose de rotina, e isso facilita bastante a gente poder viver bem. Se a gente estiver num ambiente, né, que ele muda todo dia tem uma regra nova, tem uma coisa nova que tem que fazer, e não é só nova, mas a do dia anterior já não vale mais, fica muito difícil de a gente se organizar, né? Então, isso é uma coisa que vem lá dos nossos ancestrais, né? Quando a gente vivia ainda no início ali do Homo sapiens, né, a gente já foi aos poucos ali tentando produzir essa previsibilidade para a gente poder viver melhor, né? O ser humano ele se agrupa, né? Ele vive melhor socialmente, ele se torna sedentário, ele desenvolve uma série de técnicas e de ferramentas para tentar controlar o mundo ali, o ambiente ao seu redor, para poder ter uma facilidade em acesso a água, alimento, abrigo, segurança, né? Então, a gente tende a viver nessa busca por previsibilidade, né?
Então, tanto que quando a gente vive uma situação que é muito imprevisível, a gente costuma ficar muito ansioso, a gente fica muito angustiado, a gente não sabe direito o que vai acontecer, o que a gente tem que fazer para resolver essa situação, o que vai exigindo um grau de variabilidade e flexibilidade do nosso comportamento que habitualmente a gente não está muito acostumado a fazer, né? Então aí no caso da pandemia, ela vem isso, né? Ela quebra a nossa rotina de um jeito ali, da noite para o dia tudo muda muito, né? Então todas as regras sociais que a gente tinha, até então elas param de funcionar e aí o mundo começa a ter um funcionamento diferente. E isso começa a bater forte ali na rotina de todo mundo, cada um do seu jeito, né? Cada um tem a sua própria rotina, tem a sua própria organização diária das suas atividades, enfim. Mas isso começa a ter um impacto ali significativo e as pessoas começam então a precisar se adaptar. E essa adaptação começa a envolver em ficar a maior parte do dia, se não o dia todo, dentro de casa junto com a sua família, né? Quer dizer, isso é uma coisa que no primeiro momento a gente pode falar, nossa, mas isso é bom, né? Eu passo pouco tempo com a minha família, que legal, a gente vai poder ficar mais junto. Claro, como tudo na vida, tem alguns aspectos positivos, mas também tem uma série de aspectos negativos, né? E o tempo, né? Normalmente quando a gente pensa em ciências humanas, né? Ciências sociais, elas fazer modelos de predição é um pouquinho difícil, porque a gente precisa, quando tem uma mudança em alguma estrutura social, a gente precisa ficar observando essa mudança ao longo do tempo e começar a ver como que a população vai se adaptando àquilo, né? Então, o fato de a primeira semana de quarentena, por exemplo, né, quando foi decretado, quarentena, tal, estado de São Paulo, no Brasil, assim, assim, assado. Aquele primeiro momento você tem a quebra da rotina forte, e aí a gente vai ter o fenômeno, o que vai acontecer, né? Então a gente começa a perder essa previsibilidade, a gente ainda não atingiu ela, a gente ainda não sabe quando vai ser, quando tudo vai acabar, quando que a gente vai ter vacina. Tudo isso aí vai criando uma série de ansiedades porque a gente não tem a previsibilidade do dia de amanhã, né? E aí, depois que isso vai passando, né, tem uma semana, 2, 3, 4, isso vai se estendendo, a gente começa a ter um período maior de observação, né? E esse período maior de observação permite a gente conseguir chegar em reflexões e também os cientistas em conclusões melhores, porque a gente tem mais dado para poder estar trabalhando, né? Então, no começo, talvez beire ali um pouco mais o raciocínio do tipo, olha, eu acho que talvez aconteça isso, né? Quer dizer, fica uma coisa mais impessoal, assim, é menos científica, né? E aí depois, isso, conforme vai avançando, vai permitindo a ciência observar aquilo e vai ficando um pouco mais claro, né? Vai criando, você vai tendo dados, você vai conseguindo trabalhar melhor com os fenômenos, né? Do mesmo jeito, se a gente fosse fazer um regime, né? A primeira semana de regime é um pouco incerta, você está mudando seus hábitos alimentares, você ainda não sabe muito bem o que vai dar certo, o que não vai dar, que horas que você tem que comer, que alimentos talvez estejam boicotando ali o seu resultado. Você vai ter que, com uma certa frequência, se pesar numa balança, por exemplo, né? Então, uma vez por semana, lá na sexta-feira, você vai lá. Pesou o primeiro dia, pesou na segunda, sexta, na terceira, na quarta. E aí você começa a ter dados. E aí você vai olhando, olha, fazendo estas estratégias, comendo deste jeito que eu estou comendo, isso produz ou não produz mudanças ali no meu peso, né? Então, claro, a situação da dieta é relativamente mais simples do que uma pandemia, como a gente está relatando, mas ela tem particularidades, né? Então, e semelhanças, inclusive. Então, se a gente parar para pensar, né, que o fato de a gente estar observando, então, essa mudança na nossa rotina, como que ela está acontecendo e como o tempo vai passando, a gente começa a ver que tipo de impacto começa a aparecer. E aí que o fenômeno começa a ficar interessante do ponto de vista reflexivo. Veja bem, porque a gente poder observar isso que está acontecendo permite a gente começar a pensar algumas coisas diferentes. E aí a gente vê um fenômeno que a pandemia, aí no caso o isolamento, ele produz nas profissões, né? Então, como a gente está falando, é educação à distância, né? Mas é basicamente muitos fenômenos que ocorrem agora à distância, né? Quer dizer, virtualmente. Eu não estou aqui presencialmente com vocês falando sobre isso, né? Não estou gravando esse vídeo, ele está sendo apresentado para vocês.
né? Então isso não é ao vivo, né? Não é nem em loco, né? Eu não estou presencialmente com vocês e também não é ao vivo porque não está ocorrendo exatamente neste momento, né? Então esses fenômenos à distância eles começam a surgir ali como uma alternativa de a gente tentar manter uma certa regularidade, uma certa normalidade na nossa vida. Então isso tem aspectos saudáveis, mas também começa a revelar então alguns problemas. Esses problemas eles envolvem, então vamos pensar assim, uma criança, a título de exemplo, vamos pegar uma criança que ela está, sei lá, no primeiro ano do ensino fundamental, né? Então a criança ali tem por volta de 6, 7, 8 anos mais ou menos ali, né? Então nessa fase ela está começando o ensino fundamental, e aí essa criança, ela vai para a escola, né? Aí ela tem um horário, aí ela vai ter que normalmente fazer uma fila ali para entrar na sala, vai ter uma certa organização, a mãe vai deixar ela ali, vai ter um sinal que vai tocar e aí isso está sinalizando para ela que ela tem que entrar dentro da sala de aula e que vai começar a aula. A professora aloca ali os alunos ali nas fileiras, nas suas respectivas carteiras, vai começar a passar a disciplina, né? A matéria, vai escrever na lousa, vai falar algumas coisas, fazer exercício. A professora está olhando ali se os alunos estão copiando ou não estão copiando suas atividades. Se tiver algum barulho, alguma coisa, né? Quer dizer, o ambiente escolar ele já tenta controlar os ruídos nesse sentido para não atrapalhar, né? Então todo mundo está tendo aula ao mesmo tempo, né? Se algumas vezes alguma atividade física, alguma coisa que esteja rolando, normalmente quando possível, tenta fazer isso um pouco distante da sala de aulas para não atrapalhar. Se um aluno começa a conversar com outro, a professora já vai, vamos ficar quietinho, Joãozinho, Mariazinha, vocês brincam aí no intervalo, tal. Então, a lousa fica na frente, o professor fica na frente. Você tem uma série de organizações ali do ambiente que é para favorecer a pessoa ficar ali atenta, né? E ela não dispersar com outras coisas, né? Mas senão você começa a ter uma competição de tipo de estimulação, né? Então, de repente eu tô em casa, né, agora, e aí em casa é o lugar que eu estudo normalmente, assim, quer dizer, eu até faço minhas lições de casa, mas eu não estudo formalmente no sentido de ver uma aula, onde eu vou precisar ficar um período mais prolongado de tempo, vendo ali o professor falando algumas coisas, eu vou ter que tomar algumas notas, né? Isso normalmente é em casa. Em casa é um ambiente ali de descanso, de lazer, né? Ele está mais associado a estas coisas, né? Então aí, tudo bem, então vou ter que sentar aqui na frente de um computador, aqui ou do meu celular, do meu tablet, enfim, algum dispositivo aí digital para eu poder consumir essas aulas aí. E aí, veja bem, normalmente o computador, o tablet, o celular são coisas que a gente pega não é para estudar, normalmente a gente pega para se divertir, né? Então, assim, você tem ao mesmo tempo tem a televisão ali, tem o meu irmãozinho menor que tá brincando lá de não sei o quê, ali na prateleira tem o meu jogo, o meu bonequinho tal, a bonequinha tal, o meu carrinho, quer dizer, você tem ali nesse ambiente várias coisas que estão piscando para você se distraia, né? Então, você tem um monte de coisa competindo, né? Você tem um excesso de estimulação, né? E aí vai competir, o que eu vou fazer, né? E daí normalmente, vai ter muita coisa que é mais divertida, que você quer se engajar mais em fazer do que ficar, por exemplo, ali trabalhando, assistindo uma aula, né? Então tem uma dificuldade, né? Imagino que vocês devam estar passando por isso, né? Eu sou professor, no caso, eu vejo isso com os meus alunos, né? E a gente está pensando em alunos ali de ensino superior, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa que eles estão ali numa situação semelhante à de vocês aqui da ETEC, certo? Então, é diferente quando a gente fala de uma criança, né, que está no ensino fundamental. Vocês já estão avançados no sistema de ensino e mesmo assim é difícil, né? Mesmo assim vocês já viveram, já aprenderam um monte de coisa que uma criancinha ainda não aprendeu, né? E fica essa coisa, é difícil fazer isso, né? Você tem um controle ali do ambiente que é muito diferenciado e a gente precisa começar a planejar esse tipo de coisa. Veja bem, então eu tenho um local que eu vou tentar reservar de barulho, né, para eu ficar ali uma mesa, sempre no mesmo local, eu tenho alguns materiais que eu vou usar para assistir a aula ou para estar trabalhando, alguma coisa. Tudo isso a gente tem lá no escritório, tem na escola, mas normalmente a gente não tem em casa, porque a gente normalmente não organiza a nossa casa para isso, né? Nossa casa é organizada para o lazer, né?
Então, para não ter essa competição de estímulo, a gente precisa. A competição ela vai existir, só que a gente vai tentando minimizar isso. Veja bem, quando você pega uma semana de quarentena, você tá tranquilo, é um negócio que parece meio férias, assim, né? Você tá ali num período meio sabático, né? Segunda semana você, pô, legal, tal, mas você já começa a ficar meio preocupado, pô, meu trabalho, será que vai diminuir o meu rendimento, vou conseguir clientes aqui, vai voltar as minhas aulas, não vai voltar minhas aulas, né? Então, começa a aparecer problemas, né? Para criançada talvez seja uma coisa mais tô de férias, né? Mas enfim, você vê que conforme o tempo vai passando, essas preocupações vão surgindo. Eu preciso me adaptar a estas mudanças. E aí, o que eu vou fazer, né? Então, veja bem que se fosse uma coisa simples, como sentar na frente do computador e dar play num vídeo, relativamente seria fácil de resolver. O que a gente está falando é que não é bem assim, né? Eu tenho que competir com um monte de coisa. E aí a gente começa a ver algumas particularidades, né? Quer dizer, além de eu não estar no ambiente escolar, né, ou esse ambiente educativo que ele é todo controlado, né, ele é todo planejado ali, detalhe por detalhe, para tentar deixar os alunos mais concentrados, e mesmo assim é um desafio, né? Ao mesmo tempo, agora eu estou em casa, então que eu não tenho esse planejamento do ambiente, né? Então ele não tem ali silêncio, ele não tem, às vezes, a carteira adequada, uma mesa, né? Então toda essa parte mais estrutural muitas vezes não existe. E ao mesmo tempo eu começo a ter outras dificuldades de eu estar muito tempo com a minha família, né? Então, porque tem gente que tem filho, por exemplo, e aí o filho, para ele tá, tô de férias, não tô tendo aula, tá tranquilo, né? Então, principalmente uma criança que tá ali numa idade pré-escolar, né? Que ela não foi formalmente ainda para a escola, né? Então é tudo brincadeira, tal. Tem normalmente muita energia. Se a pessoa mora ali de repente numa casa que tem um espaço físico um pouquinho menor, né? Então isso às vezes dificulta a brincadeira, né? Porque para a criança estar brincando, ela está fazendo de repente muito barulho, né? Ela vai se empolgando na brincadeira. E aí o barulho atrapalha os pais. Às vezes você tem muita gente, assim, para eu ver uma aula legal, é melhor eu ver num computador ali, num notebook, alguma coisa, que tem uma tela normalmente um pouco maior, tem funções mais completas em termos de software, tudo, do que eu ver, de repente, num celular, que é um pouco mais restrito nesse sentido, a tela normalmente é menor, por mais bom que meu celular seja, não é mais adequado aí para a gente ver uma aula. Então, e às vezes a pessoa tem um computador só em casa, e aí, ó, eu tenho que trabalhar, eu tenho também que ver a minha graduação, minha pós-graduação, a minha aula, o curso que eu estou fazendo, o meu filho também tem que assistir aulas da escola, né? Você começa a ter, além da escassez do material ali que você precisa para poder executar essas atividades, você começa a ter uma competição, né? Porque as outras pessoas também vão precisar. E aí como é que a gente faz? E tudo isso, do ponto de vista técnico e financeiro, também são coisas baratas, né? Também não necessariamente é uma coisa que você vai entrar ali na internet, entra lá num site, compra um computador novo e resolveu, né? Não é tão simples. Tem gente que até pode fazer, tem alguma reserva financeira, alguma coisa, já estava pensando em comprar um computador, mas muita gente não, né? Então não é tão simples assim também. Então você vê que a gente começa a pensar então em dificuldades da própria organização do ambiente para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar, né? Então, as reuniões, por exemplo, né? Então, pessoal aí do RH, né? Que vocês estão vendo. Normalmente eu tenho reunião, eu tenho que me relacionar com pessoas, né? Recursos humanos, né? Tá intrínseco ao próprio nome. Né? Então, normalmente eu tenho que fazer reuniões, eu tenho que fazer planejamento, tem um monte de coisa. Essas reuniões agora, uma reunião presencial, ela tem uma série de facilidades que a reunião, no caso aí virtual, não tem, né? Às vezes é isso. Pô, às vezes eu não tô com o microfone legal, adequado, as pessoas não me escutam. Às vezes eu tô, sei lá, não tenho uma câmera, não tô num ambiente tranquilo, né? Então acontece muito isso. Às vezes tem aluno meu que, tipo, vou deixar aqui a câmera desligada, professor, e o meu áudio desligado,
Porque minha filha tá brincando aqui atrás, então tô assistindo aula na cozinha porque eu tenho que ficar meio de olho aqui também, porque eu não posso deixar, se eu tirar o olho da criançada aí também apronta. Então é difícil, porque você tem que ao mesmo tempo, tem que ser multifuncional, né? Só que é diferente você ser multifuncional dentro de um ambiente de trabalho e você ser multifuncional em casa, né? Que aí você tem que trabalhar, estudar e olhar as crianças, olhar o marido, às vezes, a esposa, tem que ajudar, tem que limpar a casa, tem que cozinhar, você tem que fazer meio que tudo ao mesmo tempo, né? Então fica difícil. Essas dificuldades vão aparecendo. Tanto para quem estuda quanto para quem trabalha, né? Você vê que as dificuldades elas são relativamente semelhantes nesse sentido, né? E ambas vão exigir preocupações e alternativas diferentes. Agora, pensando no estudo, olha só que interessante, né? Por exemplo, vamos pensar assim, todos os nossos comportamentos, assim, a maior parte das coisas que a gente faz, essas coisas elas são aprendidas, né? Então o fato de eu estudar em casa, né, e tá vendo um vídeo aqui, tá fazendo algumas coisas, não é muito diferente de eu aprender a andar de bicicleta quando eu sou criança, né? É claro que os comportamentos eles não são iguais, mas eles exigem que alguém nos ensine a fazer. Ele exige uma certa dose de repetição, né? E ele também exige que eu esteja uma pessoa ali cuidando, ela em alguma medida zelando ali pelo meu bem-estar, e ela vá me dando feedbacks ali para eu aprender a fazer alguma coisa, né? Então se eu vou aprender a dirigir um carro, por exemplo, quando eu faço 18 anos, eu não simplesmente entro dentro do carro, enfio a chave lá, dou partida e vamos nessa. Possivelmente eu nem consiga fazer o carro sair do lugar, né? Por mais bom observador que eu possa ser, ou por mais que eu goste de carro. Não, normalmente você vai precisar de alguém que esteja do seu lado, né? Então, a forma adequada é você entrar numa autoescola, você vai ter um instrutor, ele vai sentar do seu lado, ele começa a te dar uma série de orientações, né? Faça assim, faça assado, tal. Ele vai te explicando. E veja bem que o fato dele explicar não significa que você consegue fazer. Porque você vai reproduzir mais ou menos. Aí ele fala, ó, então você vai colocar aqui a primeira de tal jeito, você pisa na embreagem de tal jeito, daí você vai acelerando assim, assim, assado, perceba esse som, a vibração do carro, não sei o quê, e aí você, ok, o carro vai sair. Faz aí, entendeu? Não, entendi, vamos lá. Você entende cognitivamente falando, né? Conscientemente você fala, você é capaz de repetir o que ele te falou, ok. Mas executar é outra história, né? Quer dizer, eu não tenho habilidade motora ainda para fazer isso, né? E aí o que você vai fazendo? Enquanto ao mesmo tempo você está treinando e você está experimentando sobre o mundo, né? E aí conforme você vai sentindo o carro ali, morreu aqui, deu um chacoalhão aqui, foi não sei o quê, você está atuando diretamente sobre o mundo e está refinando ali suas habilidades, né? Isso vai sendo lapidado ali gradativamente. Coisa que, assim, não adianta se eu ficar vendo 20 horas de vídeo de carro por semana no YouTube, não me ensina a aprender a dirigir. Ele até me ajuda em alguns sentidos, mas a habilidade de dirigir, eu devo dirigir para aprender, né? Então, isso não se ausenta, né? E aí a função do orientador ali, do instrutor, é que ele vai também, além dele te dar instrução, né? Então, ó, faça isso, aí você vai fazer e ele vai te dando feedback, né? Ó, isso aqui, ó, você tirou o pé muito rápido da embreagem, tenta acelerar um pouco mais, ó, você me prestou atenção, olha para frente, ó, você saiu com o carro, mas você não estava olhando para frente, é perigoso. Então ele vai te ajudando nesse sentido. E aí você vai aos poucos aprendendo um comportamento novo, até que você fala, ó, consigo dirigir e já não preciso de mais uma pessoa ali comigo, no caso, né? E tudo bem, beleza. Então, o fato de eu estar trabalhando em casa, de estar estudando, não parece, porque às vezes são coisas que eu aprendo muito cedo na minha vida e elas são muito diluídas, parece que não é tão óbvio quanto um instrutor de carro, mas no fundo é a mesma coisa, é muito semelhante, né? Então quando você entra a primeira vez num trabalho, normalmente você passa por um treinamento, vão te explicar o que você deve fazer, tem uma sequência ali, um passo a passo, as pessoas vão te dando feedback, olha, isso aqui que você fez está certo, isso aqui que você fez está errado, ó, o programa ali, você vai entrar no Windows, ó, vai usar o Excel, você faz assim, assim, assado, ó, vou te dar um modelo aqui, vou seguindo, você entrega um relatório, seu chefe vem e fala alguma coisa. Na escola também, a professora tá ali, ó, Joãozinho,
A letra A tem que fazer, capricha mais aqui, não tá legal a letra, vamos tentar caprichar. Ó, então essa letra corresponde a isso, e isso corresponde àquilo. Vamos copiar aqui, ganha estrelinha, tem trabalho, faz coisa em grupo, faz coisa mais lúdica. Tudo isso, né, seria, na metáfora, o papel do instrutor que a gente descreveu. Então, todo o nosso aprendizado que a gente vai tendo de comportamentos sociais, né, eles estão muito relacionados a gente estar em ambientes mais presenciais, né? A gente dificilmente, né, o próprio uso do computador, se a gente pega aí na história, né, é uma coisa que chega mais tardiamente, o uso da internet, coisas que são comuns hoje, né? Então, o mundo já globalizado, digitalizado, hoje todo mundo tem um celular, né? Fala no WhatsApp, né? Então, se eu estou no consultório, por exemplo, tem clientes ali já idosos, né? No caso, mais de 60 anos, né? Clientes de 72, 75 anos e tem ali um celular, WhatsApp, se comunica, entra sai de relacionamento, quer dizer, as pessoas fazem coisas virtualmente, mas, quer dizer, isso meio que dominou o mundo, né? Isso transformou as relações, mas isso tudo não foi programado, não foi planejado, né? Foram coisas que foram acontecendo, a tecnologia foi surgindo, ela foi barateando, uma série de coisas, né? Eu sempre comento com os meus alunos, quando eu estava lá na graduação, isso foi pré-WhatsApp, né? A gente não tinha, nem smartphone as pessoas tinham, no caso, né? Então, tudo que você ia saber para pegar bibliografia, não sei o quê, a gente ia na biblioteca, pegava as coisas, levava o livro para casa, a gente não tinha acesso digital às coisas, né? As coisas não estavam muito digitalizadas ainda, né? Isso que eu já peguei uma época onde, né, já existia a internet, tudo, mas assim, a gente também não tinha computador em casa, né? A gente ia até a faculdade, no laboratório de informática para fazer as coisas, né? Então, mas hoje não. Minha mãe, minha avó, todo mundo usa o WhatsApp, faz chamada de vídeo, né? Então isso transforma as relações, mas veja bem, isso tudo entra muito na nossa vida, ele tem aspectos práticos importantes, mas entra muito num aspecto de lazer, né? Então eu vou comprar lá um smartphone e aí eu consigo, eu vejo lá um pacote de internet legal e aí antes a gente mandava primeiro não mandava mensagem, né? Primeiro ligava do fixo, né? Ligar do celular sempre foi meio caro, daí depois surge esse negócio de mandar mensagem, mas mandar mensagem era difícil, né? Ficar digitando no celular numérico, né? No caso, demorava muito para você escrever uma mensagem, era caro, depois isso foi barateando. Mas até que a gente chega nesse ponto aí, WhatsApp, né? Então aparece um teclado virtual ali e tal. Isso é lúdico, né? Percebe? Por que eu vou comprar isso? Eu não compro isso num sentido de trabalho. Eu compro isso para poder me comunicar com as pessoas, né? Com a minha família. Ó, eu tenho uma família lá que mora em outro estado, mora em outra região do país, né? Então isso permite o cara do Rio Grande do Sul falar com alguém na Bahia, por exemplo. Né, ou com uma pessoa que mora em outro país, então, isso por texto, daí depois por vídeo, né, igual a gente está fazendo agora, né, você faz a videochamada, é um negócio futurista, né, então, você vê, mas tudo isso tem um caráter meio lúdico, isso não apareceu na nossa vida num sentido mais profissionalizante, né, como que eu vou usar isso no meu âmbito profissional, até porque isso fica meio, digamos que meio negligenciado, a gente tenta evitar isso, né, por mais que a gente tenha grupos, por exemplo, de trabalho no WhatsApp, veja bem, os grupos no WhatsApp costumam dar meio problema, né? Você vai saindo perguntar por aí, né? O WhatsApp, como ele facilita muito a conexão entre as pessoas de manter elas próximas, a gente não sabe muito bem se relacionar com isso ainda, né? É tudo muito novo, né? Como eu disse, a gente não viveu o suficiente essa situação ainda para se adaptar. Então é comum as pessoas reclamarem, né? Então, basicamente, por exemplo, eu atendo no consultório muita questão de casal, assim, né? De terapia de casal, às vezes os dois, marido e mulher, às vezes só marido, enfim. Muita queixa de ciúmes, essas coisas. Não tem um caso que tem a ver com relacionamento amoroso que não tem o WhatsApp como um agravante nestas relações. Né? Porque eu entro no WhatsApp, eu vejo se o cara mandou mensagem, se ele recebeu, se ele leu, que hora que ele estava online, que hora que ele não estava, a última hora que foi visto, ele está online.
Você vê, é um negócio que você começa a embutir ali um GPS nas pessoas, então você começa a ter problemas ali, ó, eu preciso aprender a me relacionar. Em grupos de trabalho também, né? Quer dizer, ok, eu tenho um grupo de trabalho, quer dizer, eu poderia de repente ter uma reunião. O pessoal às vezes não é muito fã de reunião, fala, às vezes reunião é resolvida com um e-mail. Tudo bem, tem reuniões e reuniões. Mas às vezes uma reunião ali é uma coisa que você vai e resolve. Não, agora você fala, não, em vez de fazer uma reunião para isso, vamos mandar uma mensagem, vamos criar um grupo no WhatsApp e vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Veja bem que isso é uma coisa que vai estendendo, porque o WhatsApp é uma coisa, né? Você pega o celular, você leva ele com você o tempo todo, você está com ele no seu bolso. Né? Então isso começa agora, o cara iria te falar uma reunião no horário comercial, por exemplo, ia te comunicar alguma coisa no outro dia, ó, então tem uma reunião das 8 às 9 da manhã e ok, a gente resolve isso aí. Agora não, agora isso permite, meia-noite você tá deitado na sua cama ali tentando relaxar para dormir, para ir para mais um dia estressante e tá chegando um grupo ali no mensagem no seu grupo do trabalho, falando, ó, fulano vai ter que fazer isso, não sei o que, a regra tal mudou para não sei o que, e lá. Você vê, então as relações aí, no caso, elas entram de uma forma lúdica, meio desordenada, e elas vão se entranhando ali na nossa vida, e aí, inclusive, a nossa própria privacidade começa a ter problemas com relação a isso, né? Então, você vê, no computador no trabalho, aparecia como, né? Um jornalista, talvez escrevendo um texto usando o Word, né? Alguém que trabalha com finanças, alguma coisa, usa o Excel, né? Então, por exemplo, eu uso muito, no caso, os programas básicos ali da Microsoft, eu tenho o hábito de todos, né? Então, PowerPoint, monta aula, escreve prova, escreve texto, coisas, artigo científico, não sei o que, pesquisa, você usa o Word. O Excel, né, ter planilha dos meus alunos, com nota, número, registro, enfim, presença, você vai fazer uma pesquisa, você vai jogar esses dados no Excel, quer dizer, então em algumas profissões, né, elas acabaram usando esses recursos, né, mas você vê que é o recurso de uma forma mais individualizada, né, eu sento no meu computador e eu faço isso aqui sozinho, né, ele não necessariamente envolve a relação com um terceiro ali, com uma outra pessoa. E aí o que a gente está vivendo agora é que além de eu fazer isso, eu necessariamente precisar usar alguns recursos tecnológicos, eu também preciso agora aprender a usar o Zoom lá, por exemplo, para o programa aí que está na mídia, né? O Zoom para o Microsoft Teams, para fazer reunião, para colocar ali planilha, para carregar arquivo, para ligar vídeo, para eu assistir determinada aula, tudo isso começa a parecer... Eu não sei, eu sabia usar o básico do Excel, por exemplo, né? Então, você vai precisando usar mais ferramentas, né? Isso tudo começa, então, a exigir um aprendizado que ele não foi feito a priori, né? Veja bem, se a gente pensar que... Antes eu brincava no computador para joga lá então, a molecada, né? Gosta, né? Joga lá um League of Legends, joga CS, isso aqui, então tem a parte ali meio diversão, né? Jogar jogos ali, games, enfim, eu vou entrar na internet, ver notícia, eu vou ver vídeo no YouTube, vou assistir série no Netflix, quer dizer, basicamente toda essa parte digital a gente sempre usou, então, dessa forma lúdica. E aí, ok, você vê que do dia para a noite a gente precisa usar isso de um jeito mais profissionalizante, mas ninguém nos ensinou a fazer isso. E não é porque eu sei mexer no computador que necessariamente eu sei mexer nestas coisas, tá? Essa passagem, ela pode ser simples para algumas pessoas, mas ela não é necessariamente para todas, né? Você tem graus ali de dificuldades diferentes, né? Então, também de faixa etária, né? Então, pessoal mais novo hoje já nasceu no mundo digital, é uma coisa. Pessoal que foi aprender a usar um computador mais velho, né? Já é outra, né? Então, se vai ter particularidades ali de gerações também que vão mudar. E o fato de eu saber entrar lá, ver uma reunião, mas não significa que eu sei prestar atenção naquela reunião, que eu sei tomar nota, que eu sei fazer as coisas, que eu sei falar. Que o próprio jeito ali do você estar virtualmente, isso exige um time diferente, né? Que hora que você vai falar, você também não quer atropelar o outro, né?
dependendo de como está a qualidade do vídeo, né, às vezes está enroscando, né, fica aqueles frames travando, né, o áudio chega atrasado. Então a gente vai perdendo uma série de dicas visuais que a gente tem e auditivas que facilitam a relação pessoal assim no dia a dia que agora a gente não tem, né? Ou fica comprometido em algum sentido, né? Então a nossa leitura labial, quando a gente olha para as expressões faciais de alguém, né? Então tudo isso vai ficando um pouco comprometido. Então vai dificultando, exige um grau de concentração, de atenção diferente, outras estratégias, né? Então, basicamente, o que a gente está vendo, o fenômeno e as grandes dificuldades que a gente está tendo, talvez de adaptação seja essa, né? Não é simplesmente a gente pegar um modelo presencial e replicar ele para o modelo à distância, né? Isso seja no trabalho, seja no estudo, seja em qualquer área que for, né? Não é só isso. Tem mais coisas. Que o ambiente virtual aí no caso, que eu estou dentro da minha casa, ele tem outras peculiaridades. Eu preciso aprender a organizar essas peculiaridades. E além de tudo, eu preciso aprender a fazer isso. Eu não tenho alguém ali, um terceiro, para fazer isso para mim. Então a criança que chega na escola e tem silêncio, ela tem o sinal, ó, intervalo, sinal, ó, volta para a aula, vai na cantina, você tem ali os B10, você tem os professores, você tem toda uma estrutura física planejada para isso. Então, a criança, basicamente, ela precisa estudar ali, que é mais simples, né? Agora, em casa, não, você não tem ninguém que faça isso para você. A gente mesmo que tem que aprender a fazer isso. A gente não aprendeu a se organizar dessa forma, né? Então isso vai exigindo novos tipos de padrões de comportamento. E quando que surge, então, pensando em aspectos mentais, né, quando a gente pensa em ansiedade, em angústia, uma ansiedade muito intensa, que seria um pânico, uma ansiedade generalizada, quer dizer, você tem várias, uma depressão, alguma coisa assim. Por que que acontece isso? Porque o mundo mudou muito rápido, né, no caso, mais rápido do que a gente consegue se adaptar, a gente vai tentando, e até a gente se adaptar, essas coisas vão acontecendo, né? Você vai tendo essa imprevisibilidade. Então, puxa, será que eu vou conseguir fechar um negócio, né? Eu, por exemplo, eu não vou para o consultório atender meus clientes presencialmente desde o dia 16 de março, né? Antes de ser decretada a quarentena, já estava ali meio ligado, falou, ó, não é legal, até porque chega, né, prédio comercial, elevador, o número de casos já estava meio esquisito, né, você tá ligado ali no que está acontecendo, já não é bom, né, tem cliente de idade e tal, é um contato muito próximo, então vamos tentar evitar, né. Então, e aí fica a dúvida, né? Então, agora eu vou atender meus clientes online, igual eu estou fazendo aqui com vocês, só que estão conversando comigo. Como que vai ser isso? Como que a gente vai se organizar, né? É a mesma coisa que atender presencialmente, pensando numa psicoterapia? Não é a mesma coisa. Exige outros repertórios, a gente precisa aprender a fazer coisas novas, lidar com certas limitações, a gente tem outras vantagens, obviamente, também, né? Mas as limitações normalmente que batem mais de frente com a gente, né? As aulas para a faculdade, então como que a gente vai passar essas aulas, como que a gente vai conversar com os alunos, então tudo isso começa a surgir. Veja bem, não é que presencialmente é mais fácil, não é isso, né? Presencialmente tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E o virtual é a mesma coisa. Não tem nada na vida que seja muito bom de um jeito e muito ruim de outro. Não é isso. Né? Mas a questão é que a organização cultural e social que a gente tem organizava presencialmente, não organizava virtualmente. Agora a gente está fazendo esses desafios, né? Então você vê o pessoal que está organizando essa semana aqui, que vocês estão vendo essas palestras, então tudo isso tem acontecido virtualmente, é um desafio. Sem tamanho. Não que se fosse fazer presencialmente não fosse também, mas é um desafio diferente. E eu já estou relativamente habituado, é um pouquinho mais tranquilo nesse sentido, porque eu já fiz, eu já tenho experiência, né? Veja que a falta de experiência é o agravante nesse sentido, né? Então, como que eu realizo o meu trabalho agora nestas novas condições, né? Então, basicamente, eu acho que se a gente fosse resumir, né, o que a gente está conversando hoje, né,
a gente está pensando em adaptação, né? A gente precisa ter variabilidade, né, que a gente chama. Quer dizer, o quanto mais eu consigo variar o meu comportamento, as coisas que eu faço, a flexibilidade, né? É bom porque eu me adapto mais rápido, né? Então agora eu preciso fazer uma coisa nova, quanto mais rápido eu conseguir fazer isso, melhor. Isso vai gerar menos sofrimento, enfim, tem várias implicações nesse sentido de trabalho, interpessoal, psicológico, emocional, quer dizer, em várias instâncias diferentes, mas é importante. Então, para ter essa flexibilidade, a gente precisa, em alguma medida, não ser muito rígido, né? Então, seria assim, vamos tentar experimentar fazer coisas novas, né? E vamos estar atento. Olha, quando eu faço as coisas novas, eu vou tentar de um jeito novo. Será que dá certo? Será que dá errado? Vamos olhando e a gente vai ajustando, né? Que é basicamente aquele ditado, né, que se diz no popular, né, dar murro em ponta de faca costuma não produzir resultado, né? Então, senão a gente vai ficando frustrado, né? Eu só vou tentando replicar, né? Eu vou ficar fazendo de novo aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira. E não é porque virtualmente que eu vou fazer diferente, sabe? Então é uma postura mais rígida. Esse é o tipo de coisa normalmente que leva a muita frustração e exige daí muito da pessoa em termos psicológicos, né? Então eu acho que a gente está nesse momento, né? Então, pensando, tem coisas boas que a pandemia pode nos ensinar? Pode, em vários sentidos diferentes, né? Você vê que teve vários palestrantes diferentes, vieram falar de coisas diferentes, temas diferentes, quer dizer, tem muita gente tentando fazer coisas, né, diferentes, isso é importante, tem implicações em várias áreas diferentes, mas basicamente se a gente não tiver flexibilidade para tentar aprender essas novas coisas, né, e também, ao mesmo tempo, não se cobrar, eu já deveria aprender, né? Não é, eu já deveria saber fazer, não é bem por aí, né? Porque senão fica também uma coisa muito rígida. Então, o mundo mudou muito, a gente não previu. É diferente se falar assim, olha, daqui a 6 meses vai estourar ali uma pandemia, todo mundo vai ficar preso em casa, né? Um trabalho, a gente teria tempo de se planejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Lembrando que não é um planejamento de uma semana, né, de um dia que se resolve. É uma coisa que se estende por meses, né? Às vezes anos, né? Então, as mudanças normalmente, elas ocorrem. O ser humano trabalha com mudanças gradativas, né? Às vezes a gente precisa mudar de forma muito rápida, como está acontecendo agora com a pandemia, o que é uma particularidade que dificulta bastante essa mudança. Mas a gente deve estar disposto a mudar. Eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante. Ali diria que é uma mensagem otimista, né? A gente tem capacidade para fazer e quem tem dificuldade, né? Quer dizer, conforme a gente tiver boas relações ali interpessoais, a gente pode pedir ajuda, né? Então todo mundo tá passando pela mesma coisa, então ter paciência, vamos tentar se ajudar, vamos tentar não cobrar muito as coisas, né? Para a gente poder ir melhorando e se adaptando. A gente não sabe quanto tempo vai levar isso, e mesmo a hora que tudo passar, a gente não sabe quando vai passar, mas quando passar, muita coisa vai estar diferente. Então esse aprendizado agora também não vai ser perdido, muito pelo contrário, ele vai ser necessário no futuro, em várias instâncias diferentes, né? Dentro das relações das nossas casas, no nosso trabalho, nos cursos aí que a gente faz, né? Nosso aprendizado, desenvolvimento pessoal. Então, a gama aí é bastante ampla de coisas que a gente precisa mudar. Então, a gente deve estar disposto a isso e vamos tentar, né? Vamos exercitar essa flexibilidade, porque daí fica mais fácil para todo mundo também, e os ânimos também vão diminuindo nesse sentido, tá? Bom, então, acho que é basicamente o que eu precisava falar para vocês é isso. A gente poderia ficar horas falando sobre o tema é gigantesco, né? Mas eu tentei dar aqui, explanar para vocês um contexto ali, um raciocínio um pouco mais amplo, que dá para a gente alocar ele individualmente em vários temas diferentes, né? Então, quando a gente pensa em flexibilidade aí, comportamental, né? Para a gente aprender coisas novas, se adaptar a mudanças do mundo, então acho que isso se aplica individualmente, aí cada um provavelmente está pensando na sua própria experiência de vida e deve estar fazendo aí suas próprias reflexões, as suas conexões, então acho que esse digamos, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? A gente não refletir sobre as coisas, a gente não vai mudar, né? Eu acho que isso aí é importante, tá? Foi um prazer imenso estar junto com vocês aqui, espero poder ter ajudado falando um pouquinho desse tema, tá? E fico à disposição, né? Se a gente precisar conversar outras vezes, né? Enfim,
A gente está aqui para isso, tá? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? E espero encontrá-los aí numa situação melhor brevemente, ok? Tchau, tchau, então, gente. Foi um prazer.